Amigos do canal Indicações de Teologia, hoje iremos apresentar para vocês o Manual de Teologia Bíblica e Sistemática do autor Jorge Pinheiro, editora Templos. Bem, iniciando aqui a nossa apresentação, a gente já percebe que ele é brochura, tá? Brochura. Aqui está o autor, o Jorge Pinheiro. Vou mostrar aqui para que vocês possam vê-lo. Doutor em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Então, essa teologia bíblica sistemática, assim como a teologia bíblica sistemática de Paul Tillich, ela vai trazer uma comunicação também com a ciência da religião. Nós vamos ver aqui nos tópicos, tá? E subtópicos que eu vou apresentar, que algumas nomenclaturas não são muito comuns dentro da teologia sistemática que a gente já está acostumado a ver, tá bom? Bem, aqui começa com a primeira folha de rosto, tá? Aqui uma segunda folha de rosto. Aqui na ficha catalográfica nós vamos ver que é uma edição de 2012 e que ela está classificada como Teologia, Bíblia, Igreja, tá? Aqui a introdução do trabalho do autor Jorge Pinheiro. Aqui mais uma introdução do seu trabalho e de toda a sua carreira aqui, certo? Vamos para o sumário para conhecer o que tem aqui no livro. Bem, no sumário nós já vamos encontrar convite à praxis, tá? Como introdução. Capítulo 1, como posso fazer teologia? Capítulo 2, a substância católica e o princípio protestante. Capítulo 3, a Trindade. Capítulo 4, o Pai. Capítulo 5, o Cristo. Capítulo 6, o Espírito. Capítulo 7, anjos e demônios. Capítulo 8, a construção do mundo. Capítulo 9, o ser humano. Capítulo 10, a alienação e o pecado. Capítulo 11, o sentido da vida. Capítulo 12, a comunidade de fé. Capítulo 13, as últimas coisas. Considerações finais, praxis e ultimato. Glossário e bibliografia. Bem, aqui na introdução, convite à praxis, sempre vem no início do capítulo uma citação, nem sempre é bíblica, tá? Na maioria das vezes é de poetas e de pensadores, tá? Nesse caso aqui, profeta Gentileza. Bem, quanto ao tamanho da letra, vamos fazer aqui um teste com a tampa de caneta para que vocês possam ver. Bem, o que eu estou vendo aqui é um tamanho de letra médio, tá? Um tamanho de letra médio. A folha é branca, não vai dar uma canseira muito forte na sua visão no período da noite tão logo, entendeu? Devido às folhas brancas, com o passar do tempo você vai se sentir mais com uma visão mais cansada devido a essa folha branca, mas o tamanho da letra é confortável para a maioria dos leitores. Bem, vamos conhecer mais o texto, tá? E aqui o que ele traz. Capítulo 1, como posso fazer teologia? Como eu disse, vem citações aqui e na maioria das vezes não é texto bíblico, mas são de pensadores livres, né? No caso, poetas. Aqui no início do capítulo, nós vamos conhecer também que tem subtítulos, tópicos que não foram descritos no sumário, tá? Por exemplo, vem aqui sempre a bibliografia recomendada pelo autor que ele se utilizou para fazer esse capítulo, tá? E que ele recomenda aqui: Punhal de Abraão,
experiências da existência. Aqui vemos salto da fé, o duplo movimento do infinito. Capítulo 2, a substância católica e o princípio protestante. Aqui mais uma citação, tá? No início do capítulo você vê também que ele traz aqui referências, tá? Elas vêm no final da página. Não como alguns que trazem no final de cada capítulo as referências todas, elas vêm no final da página, facilitando no caso a pesquisa. E vemos também aqui, vamos conhecer os subtópicos deste capítulo: substância católica e o conhecimento, tá? Então vamos conhecer aqui o que o autor traz sobre esse subtópico. Substância católica e linguagem. Substância católica e fé. Bibliografia recomendada, tá? Para Jim Morrison, Morrer em Paris, tá? Isso aqui é uma citação, se não me engano, Jim Morrison era um cantor de rock e ele vai tratar aqui do assunto de sua morte, tá? Capítulo 3, a Trindade. Mais uma citação aqui, nesse caso de Manuel Bandeira, tá? Um grande autor brasileiro. A natureza trinitária. Subtópico. A Trindade nos dois testamentos. Bibliografia recomendada: de Kent, a leitura social do Reinar de Deus. Esse Kent é Emmanuel Kent. O caminho da história. Aqui termina. E capítulo 4, o Pai. Esse caso aqui é uma citação da grande autora Clarice Lispector. Os títulos do Pai, os 7 Espíritos de Deus, para não esquecer. Bibliografia recomendada: Caminhante faz-se caminho ao andar, tá? Chegamos ao fim do capítulo 4, capítulo 5, o Cristo. Outra citação: Cordel do Fogo Encantado, tá? Antes da gente começar a ver aqui o último capítulo, capítulo 13, as últimas coisas, quero informar para vocês que, no caso, a estrutura toda se mantém, né? Toda a formatação a partir do primeiro capítulo até o último capítulo se mantém, tamanho de letra, tudo, tá ok? Aqui, esta citação aqui vem a vinda da besta fera José Costa Leite. Que é o começo do último capítulo, as últimas coisas. Caminhando com Correlect. Pede-se ser levantado. Bibliografia recomendada: 21 gramas.
2. Lições de Apocalipse. A mulher e o dragão. O juízo e o inferno. O dia do Senhor. Bibliografia recomendada: Meia-Noite em Oslo. Você está apaixonado por uma fantasia, tá? De Woody Allen. Considerações finais. Praxis e Ultimato. Aqui encontramos o glossário, tá? Com alguns termos para pesquisa que estão dentro da obra. Bibliografia. Aqui toda a bibliografia que foi utilizada para a transcrição desse livro, tá? Essa obra aqui do autor Jorge Pinheiro, tá? Aqui alguns livros aqui a respeito do autor Jorge Pinheiro e aqui alguns livros que também foram publicados pelo autor, tá? Que são da autoria do autor. E aqui termina. O livro tem exatamente 413 páginas, tá? Bem, este aqui foi o Manual de Teologia Bíblica e Sistemática do autor Jorge Pinheiro, da Templos Editora. Para você que esteve conosco até aqui o fim, eu agradeço a você. Peço que se inscreva em nosso canal, dê essa força ao nosso canal, para o nosso canal crescer, para o nosso canal alcançar mais público. Peço a você que comente, deixe seu comentário. Sempre precisamos ouvir o feedback dos inscritos, feedback das pessoas que acompanham os vídeos de nosso canal. Peço a você que deixe o like, tá ok? Compartilhe nossos vídeos, tem sempre alguém precisando conhecer os vídeos que são aqui apresentados. E desde já, fique com Deus.